Pessoal, tudo bem? Eu sou Cida Medeiros, estou aqui no meu canal do YouTube. Desejo que você esteja bem. Seja bem-vindo, onde quer que você esteja falando, ou melhor, ouvindo esse vídeo, que você se encontre bem. Hoje eu resolvi falar sobre crença, um assunto assim bem importante, porque as crenças elas têm o poder de influenciar por demais a nossa vida. Só que a crença é algo muito interessante, porque a crença ela pode ser mudada na medida que a gente toma consciência dela. Então é muito importante que a gente saiba que toda crença pode ser modificada. A gente tem crenças que são crenças infantis, que a gente formou lá atrás, no desenvolvimento da nossa formação. Tem crenças que foram criadas a partir de uma intensidade emocional e ficou profundamente enraizada no nosso subconsciente. E essas crenças, elas acabam sim determinando a nossa realidade. Nós não temos só as crenças que a gente vai desenvolvendo a partir das nossas experiências. A gente vai tendo experiências e às vezes algumas experiências que não dão muito certo, né? A gente não sabe como compreender aquela experiência desde um ponto de vista diferente, com uma análise diferente. Então, a gente às vezes passa para algumas conclusões, e quando a gente conclui algo, a gente acaba determinando também as nossas escolhas a partir daquela crença que a gente gerou diante de uma experiência que muitas vezes são experiências emocionais. Quanto mais emoção você tem dentro de você diante de um fato, de um acontecimento, mais impactante fica aquela crença no seu subconsciente e ela vai estar determinando a sua realidade. Existem muitas crenças que estão dentro de nós de modo a trazer limitações que a gente nem se dá conta. Muitas vezes no trabalho terapêutico, quando a gente vai fazendo um mergulho dentro da pessoa, a gente vai trazendo reflexões e essas perguntas vão esclarecendo, e vão trazendo possibilidades de reflexão e de trazer mais consciência. A gente percebe que todas as crenças estão ao serviço de algo. Muitas crenças estão a serviço da nossa própria proteção, muitas crenças estão a serviço de uma defesa, muitas crenças estão a serviço de um ressentimento, às vezes de uma mágoa, às vezes de uma dor, às vezes de algo que não ficou muito bem resolvido dentro de nós, né? Por isso que quando a gente vai mergulhando dentro de nós e vai percebendo isso, e a gente precisa, às vezes, de uma lâmpada que venha de fora, porque o nosso subconsciente, ele às vezes precisa ser direcionado com alguém um pouco mais neutro. Às vezes a gente tem ferramentas, tem mecanismos que você pode sim desenvolver até para fazer a sua própria é, investigação interna, mas às vezes com a ajuda de outra pessoa ajuda muito você ir além de bloqueios, porque tem muitas crenças que foram afirmadas dentro de nós a partir de experiências até traumáticas, experiências que foram dolorosas. Então, é muito importante que você saiba que as crenças podem sim ser mudadas, né? Então, essas crenças que são inconscientes, estão no nosso subconsciente, elas de verdade acabam determinando a nossa realidade. E o nosso inconsciente, existem até pesquisas que mostram que o nosso inconsciente já faz uma escolha antes mesmo de que a gente tenha consciência da escolha que está sendo realizada. Dentro da abordagem que a gente estuda, né, que é a filosofia dos Kahunas, por exemplo,
ou mesmo se você vai analisar pela ótica da psicologia positiva, ou se você vai fazer também uma abordagem que a gente ensina no curso do Theta Healing, no DNA básico, que a gente chama de digging, né? Fazer digging, né? A gente vai perceber que existem crenças que acontecem sim no nosso inconsciente, são crenças no âmbito pessoal, e existem crenças que nós também carregamos dos nossos ancestrais, que são as crenças ancestrais. Além das crenças ancestrais, que também a gente tem muitas delas, e às vezes elas também estão muito ocultas, determinando as nossas defesas, determinando as barreiras que a gente cria em relação aos outros, determinando até um nível de escassez e de dificuldade de progresso. Essas crenças, elas também precisam que a gente viaje para dentro de nós para poder limpar, trazer consciência. Então, através de um trabalho, por exemplo, de uma jornada xamânica com um toque do tambor para dentro de você, que é a cura ancestral, a gente também pode ter uma clareza a respeito dessas crenças mais ancestrais. Existem vários caminhos que podem levar você a ver isso, né? Até um trabalho com um estado mais alterado de consciência, como, por exemplo, um transe hipnótico consciente, você pode sim acessar na linha do tempo essas crenças que podem estar criando algum tipo de dificuldade, algum tipo de bloqueio, e a partir dessa tomada de consciência você se liberta. Todo o trabalho que eu particularmente realizo, né, cada um vai encontrar assim, um profissional que mais casa com a sua filosofia de vida, mas todo o trabalho que eu realizo sempre parte muito dessa conexão espiritual. Eu acredito muito no universo transpessoal, eu acredito muito nas forças espirituais, na inteligência universal, ou aquilo que eu chamo da inteligência espiritual, ou mesmo aquilo que a gente chama de eu superior. Essas dimensões de nós, elas realmente contribuem muito. Para, por exemplo, os hindus, a gente chama da superconsciência. O que seria a superconsciência? Seria a divindade que nos habita. Em muitos processos até que eu realizei na Índia, eu fui para a Índia, numa universidade chamada Oneness, e lá a gente vivenciou processos profundos de autoconhecimento, onde a gente mergulhava dentro de si e, através desse estado de conexão profunda com a divindade, com as energias espirituais, a gente conseguia acessar coisas que eu diria assim, do arco da velha, né? Porque tem coisas que só com ajuda espiritual, com muita energia de aceitação, com muita energia de auto-perdão, com muita energia de amor, a gente consegue liberar, né? Eu vou conversando com vocês e colocando algumas informações de experiências de escolas e etc e tal, porque aí você vai se situando, né? E se tiver alguma coisa que você se interessa, você pode ir um pouco mais fundo. Por exemplo, o xamanismo matricial do Instituto Pagéia, a Carminha Levi tem nas viagens xamânicas uma abordagem que eu acho assim sensacional, né? Uma abordagem onde com o toque do tambor, no estado alterado de consciência, você viaja para os seus mundos profundos, obviamente, mediante o seu encontro com a sua força espiritual, seja lá o seu animal de poder, seja lá uma força espiritual, seja então a força do Divino Espírito Santo e da Madonna Negra e dos animais que são animais que trazem uma luz dentro desse caminho de cura interna. Então, você vai lá para dentro de você e lá você faz um encontro consigo mesmo e também consegue, através dessa conexão espiritual, limpar coisas que estão
partidas dentro de você, porque às vezes uma crença, ela não é só uma crença que está determinando a sua realidade, mas ela é uma parte de um aspecto de você que está partido. Às vezes você viveu uma experiência tão traumática que a partir daquele momento a sua vida nunca mais foi a mesma. Então, esses fragmentos de alma, que a gente faz também através do resgate da alma, permite que você então vá integrando partes de você mesmo, né? É muito importante que a gente possa ter essa percepção, porque isso nos ajuda a perceber que toda vez que você está perdendo muita energia, que você está perdendo muita força, que você não está podendo lidar com uma determinada realidade, pode ser que aconteceu algo que você estava meio distraído, não percebeu, mas aquilo ativou uma memória, tocou em algum trauma que você tem dentro de você, e aí quando aquele trauma ele é tocado, ele abre uma porta que fica dentro de você como se você tivesse sendo esgotado, como se você tivesse, ou como você está perdendo energia. E aí é necessário olhar para isso para corrigir isso. Muitas pessoas não têm essa compreensão e vão para fora e logo se medicam, né? Através da medicação, então elas encontram um outro caminho. Eu sempre acredito que as curas devem vir em todos os níveis. Devem vir a nível espiritual, devem estar alinhados com a cura da alma, deve ter resgates de partes da sua alma que ficaram despedaçadas. É a mesma coisa você pensar assim, uma experiência que você lá estava amando, totalmente confiante, totalmente entregue, totalmente dentro de um relacionamento, aí você descobre que aquela pessoa estava te traindo com outra pessoa. Você, quando você recebe aquela notícia, você já sente que o seu coração fica despedaçado. A gente chama assim, o coração ficou partido. Essa sensação de coração partido, ele é real. O seu coração físico, que é um coração que a gente faz uma metáfora, né, de que o nosso coração físico é o nosso coração também espiritual, a gente associa as emoções ao coração. De verdade, aqui tem realmente uma estação de energia, existe realmente um coração energético, que para os hindus é o chakra cardíaco. Se você for procurar, se informar, estudar um pouco, você vai ver que existe aquilo que é chamado de medicina vibracional. Essa medicina vibracional vai mostrar para você que existe uma dimensão que é uma dimensão energética. E as curas energéticas, as curas que estão neste nível, elas aceleram demais o restabelecimento da psicológico, da sua psique, enfim, de você quanto pessoa humana. Por isso que eu acredito que o melhor caminho não é só você se medicar, se é que não houve outro jeito e você precisou ir por esse caminho, mas é você regressar a si mesmo e trabalhar sobre si mesmo, limpar isso e resolver isso, porque solução tem, solução existe, você tem que estar disposto a isso. Então, eu vou relembrar, né? As crenças que existem a nível pessoal, que podem ser a todo momento mudadas através da educação, através de uma informação nova que surge, através de um treinamento, onde você vai procurar, por exemplo, novas perspectivas que você nem imaginava. Eu gosto muito de saber que existem muitos campos de conhecimento novos surgindo, e um deles é a comunicação não violenta. Essa comunicação não violenta ensina como é que você pode fazer, comunicar coisas de uma forma respeitosa. Então, a gente vai aprendendo a ter uma comunicação não tão agressiva, não tão
transcendente. O fato é que você precisa saber da sua verdade para que você possa ter integridade interior e dentro da sua integridade interior você possa então fazer seus acordos. E os seus acordos muitas vezes significa você renunciar a algo para um bem maior, em nome de um bem maior, né? Então falamos sobre crenças infantis da sua história, falamos das crenças ancestrais e ainda nós temos crenças que estão muito mais ocultas, que são as crenças culturais. Essas crenças culturais, essas crenças que estão no nível da comunidade, a nível da religiosidade, às vezes a nível até da nação, das crenças que estão acontecendo na cultura, né? Elas influenciam demais a nossa vida. Só que elas estão assim muito, muito, muito escondidas dentro de nós. Aí precisa de um trabalho muito mais profundo. E tem crenças que muitas vezes a gente traz a nível da nossa alma e que precisam também aí de um olhar. Tudo isso para dizer que o mundo é aquilo que você pensa que ele é. Porque o mundo, ele reflete as suas crenças, né? Então, como seria se você pudesse olhar para isso com benevolência, acolher isso, porque realmente a crença determina uma realidade e, infelizmente, tem crenças limitantes que limitam a sua vida, limitam o seu receber, limitam o você no seu doar. É um bloqueio que existe. Muitas crenças são positivas e nos levam para mais. Outras crenças são negativas e nos levam para menos. E você? Como é que você se vê diante das suas crenças? Como é que você se reconhece? Você se dá conta de que a sua realidade ela é impactada pela maneira como você pensa? Que de repente, se você pudesse mudar isso, você poderia mudar a direção das coisas e dos acontecimentos? Será que você se dá conta de que você tem esse poder, sim, de você olhar para si mesmo e quando você mergulha dentro de você e você considera a si e vê quais são as crenças e a que está a serviço, quando você pode mudar, você pode receber uma luz, uma iluminação, um novo ponto de vista e isso mudar o rumo das coisas, tem crenças que mudam completamente a vida da gente. Muda o rumo, né? Muda a direção. Então, o que a gente chama de crenças raízes, crenças que estão bem profundamente arraigadas, vibrando lá, vibrando. E aquela vibração está trazendo um tipo de experiência. E normalmente esse tipo de experiência, quando são as crenças negativas, elas estão revivendo dores, revivendo acontecimentos que de alguma forma foram tristes para nós, né? Então, o meu convite para você é que você faça essa reflexão, perceba a si mesmo e, se você quiser, deixe aí nos comentários o que você gostaria de compartilhar, o que você gostaria que eu soubesse. E é isso, pessoal. Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Eu deixo aqui meu abraço para vocês e até breve. Bye, bye. Cida Medeiros, eu falei. Tchau.